Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje, mais uma quarta-feira, nós vamos contar com a presença do nosso vice-presidente da associação para discutir um pouquinho de uma das pesquisas que ele realizou recentemente. Antes de começarmos propriamente dito a nossa live, a nossa discussão com o fisioterapeuta osteopata Gustavo Bortolazzo, eu queria passar alguns recados para vocês. Então, se possível, convide os seus amigos para que possam assistir a live conosco. Ela não se encerra no período no Instagram, então todos os associados podem tirar as suas dúvidas no nosso grupo do Telegram, tá? Então, qualquer dúvida, curiosidade em relação ao tema exposto, vocês podem sanar no nosso grupo do Telegram, ok? Então, eu acho que vocês já estão se habituando com essa proposta nossa de trazer ciência e esperamos que vocês curtam, compartilhem e aproveitem dessa oportunidade. Deixa eu aceitar aqui o Gustavo. Gustavo, tudo bem? Olá, tudo bem, Léo? Você está me ouvindo bem? Tô ouvindo sim, você me escuta? Sim, ótimo. Bacana. Gustavo, em nome da associação, de antemão, eu queria agradecer a sua disponibilidade em estar conosco no dia de hoje e esperamos que seja de grande valia esse bate-papo nosso, ok? Eu gostaria de falar boa noite a todos também e gostaria de agradecer, né, esse convite e também parabenizar, né, a comissão científica da associação, né, por, por, por fazer acontecer essas lives e tudo que vem acontecendo aí. Então, gostaria de parabenizar, né, agradecer o convite e parabenizar em sua pessoa aí como diretor científico, né, falar que é sempre um prazer comentar sobre osteopatia, sobre ciência, falar um pouquinho do que a gente vem fazendo aí nos últimos tempos. Bacana. Essa foi uma das iniciativas dessa nova gestão, né? Além de todos os avanços que a associação vem conquistando, nós, em comum acordo na diretoria, decidimos levar um pouco de conhecimento, discutir a osteopatia, suas potencialidades, e que bom que isso vem dando certo. Gustavo, eu te conheço há alguns anos, mas talvez muito dos espectadores agora não te conhece. Então, antes de você falar da sua pesquisa, eu queria que você se apresentasse. Quem é você, onde você mora, e fala brevemente da sua jornada dentro da fisioterapia e da osteopatia. Olha, eu sou fisioterapeuta, né? Estudei na Unimep. Eu me formei em 2002, já para 18, logo 20 anos de formado em fisioterapia. E logo em seguida eu comecei a cursar osteopatia. Eu fiz o curso de osteopatia, terminei, e a minha ideia sempre foi a parte clínica. Desde quando eu entrei na faculdade, até durante a faculdade também, meu foco era clínico. Eu não participei de iniciação científica, eu preferia gastar meu tempo fazendo estágio, aprendendo, tendo experiência com o pessoal que já era experiente na área, sempre mais na parte de ortopedia e tal. E aí a minha busca pela osteopatia foi para melhorar a parte clínica mesmo. Aí, quando eu terminei o curso de osteopatia, em 2007, teve um convite para eu dar aula uma outra formação, né? E aí até eu lembro que eu comentei, falei, mano, não era o que eu tinha pensado para mim, né? Minha ideia era manter na parte clínica. Eu falei, mas seria legal a gente testar, né? Ver se gosta, se entra nessa área também. Bom, aí eu fui, dei um módulo no curso de formação em osteopatia. Eu lembro que eu gostei bastante e tal. E aí comecei a dar aula. E aí foi até engraçado porque um dia a coordenadora chegou para mim e falou assim: Gustavo, o pessoal aqui que dá aula, todo mundo tem mestrado, né? Só eu e você que não temos, né? E eu vou começar. Ou seja,
falei, ó, eu acho que eu vou começar também, né? E aí, até para me desenvolver como na área de pesquisa e aprender um pouco mais sobre dar aula também, né? Eu senti essa necessidade, aí eu entrei no mestrado em 2010. Desculpa, em 2008. Eu fiz o mestrado na Unimap também, né? Terminei em 2010. Aí eu vi que gostava disso, que isso poderia fazer parte da minha vida profissional. E aí eu emendei com o doutorado. Então, eu terminei o mestrado na Unimap, emendei com o doutorado pela Unicamp em anatomia. Legal. Terminei em 2014. Então esse foi o caminho aí ao longo do tempo, né, dando aula e me desenvolvendo aí tanto na parte clínica quanto na parte de pesquisa e docência, né, porque eu continuei sempre, todo momento, continuei com consultório aqui em Piracicaba, que é a minha cidade, é onde eu atendo também os pacientes. Né. Bacana. E nesse meio tempo também você é um dos diretores do Colégio Brasileiro, né, que, se eu não me engano, já tem 10 anos e vem se desenvolvendo, crescendo, né, de uma forma bem exponencial. Em 2010, nós iniciamos esse projeto, né, a gente tinha a ideia de ensinar a osteopatia dessa forma que a gente vem fazendo, né, e aí em 2011, a primeira turma do Colégio Brasileiro de Osteopatia, né, e esse ano fazendo 10 anos, então a gente acaba se dividindo entre atendimento, a parte de diretoria do colégio, né, e a parte das aulas, e agora, né, junto com essa gestão, né, na Sim. associação também, dentro das diferentes vertentes que a associação tem. Bastante coisa, né? Tem bastante coisa, mas quase tudo relativo à osteopatia acaba sendo prazeroso, exatamente. O Gustavo, em relação à sua pesquisa, especificamente falando, o que levou você a desenvolvê-la? Quais foram os motivos que fizeram com que você buscasse realizar essa pesquisa? Então, aí essa pesquisa ela acaba vindo dentro de algumas que a gente tem feito ao longo do tempo, né? Então, a primeira, lá no mestrado, eu usei uma técnica de manipulação, né, na coluna cervical superior e avaliei a interferência dessa técnica de manipulação nos sinais e sintomas da DTM. A gente fez eletromiografia dos músculos mastigatórios e assim foi. Então, eu pesquisei uma técnica de intervenção na coluna cervical superior. Aí veio a pergunta, mas aí teve resultados interessantes, uma melhora do controle motor e tal. Mas será que isso acontece na região onde tem medula, né? Será que interferindo num lugar que não é um nível medular, né? Porque onde não tem primeiro neurônio direto ali, as vias são só indiretas, acontece a mesma coisa? Aí no doutorado a gente pesquisou uma manobra na transição lombosacral em voluntários que tinham instabilidade do tornozelo. Então eles não tinham dor, não tinham sintoma, tinham só instabilidade. A gente avaliava as variáveis do tornozelo, intervia só na lombar e reavaliava. Então aí, uma técnica na coluna cervical superior e aí uma técnica na lombar baixa, e a gente foi vendo o que foi acontecendo. E aí as perguntas, né, cada pesquisa vai surgindo novas perguntas. Então aí a gente queria saber, mas se a gente coloca um protocolo de intervenção, né, que a ciência aceita, lógico que isso na osteopatia é um pouco controverso, mas a gente vai conversar um pouco mais sobre isso quando falar de metodologia, né? E se a gente colocar um protocolo de intervenção, como é que isso acontece? E se a gente tratar o paciente como eu trato no consultório, o que acontece? E se a gente avaliar outras variáveis que não só do modelo biomecânico, né? Então foram surgindo perguntas e a gente tem tentado responder as perguntas com cada artigo, né? E essa pesquisa ela veio nesse sentido, a gente buscar respostas com mais de uma manobra, porque no mestrado e doutorado tinha sido uma manobra só, mais de uma manobra, numa condição de saúde que é muito comum, que é a lombalgia, né? E também com recursos avaliativos não tão elaborados. Né? Não foi uma escolha nossa, mas o que a gente tinha nesse momento para essa pesquisa? A gente tinha algumas variáveis a serem avaliadas.
E aí a gente optou por fazer, né? E foi como se uma evolução e também dentro do que a gente tinha naquele momento, naquela possibilidade, naquele laboratório que a gente utilizou. Bacana. E é importante que você fala, um dos objetivos da sua pesquisa foi encontrar respostas de perguntas que surgem no ambiente clínico, né? E isso é muito importante. A gente sai desse campo hipotético, né? Que para muitas pessoas que às vezes não conhecem a osteopatia, não conseguem entender correlações. Você acabou de falar do doutorado do tornozelo e a lombar, às vezes por uma questão metamérica, etc. E a pesquisa vem para isso mesmo, né? Para consolidar ou quebrar paradigmas que duram muito tempo. E até nesse artigo que foi publicado agora, esse ano, está recente, a ideia foi intervir com um protocolo de técnicas muito simples, quase que só admitindo o modelo biomecânico da osteopatia. A gente sabe que quando a gente vai falar de dor lombar, a gente tem que entrar na questão da dor. E entrou na questão da dor, a gente vai entrar nos moduladores de dor, tal, que hoje está muito claro, a ciência já traz isso com uma clareza grande, né? Mas a nossa ideia era pegar o componente biológico do desequilíbrio e falar, olha, quando a gente intervém nesse modelo biológico pura e simplesmente, o que acontece com a coluna? Esse é um modelo biomecânico, o que a gente pode fazer? Avaliar a flexibilidade. O que a gente pode fazer com a flexibilidade? Tem diversas avaliações padrão ouro. A gente tem, no laboratório a gente não tem isso agora. O que a gente pode fazer então? Então fazer um paralelo aí da dor, da incapacidade e do modelo biomecânico. Bem restrito mesmo, né? Por isso que é difícil fazer pesquisa em osteopatia. Quando fala de conceito, de filosofia osteopática, é difícil avaliar. Então o que a gente fez? Usou o modelo biomecânico, interviu nos tecidos moles, com um protocolo, né? E viu a resposta na incapacidade da dor lombar, da dor e da flexibilidade. Bacana. E quais foram as técnicas utilizadas? Fala um pouquinho da pesquisa em si. Os critérios que vocês utilizaram de inclusão, exclusão, enfim. Então, a gente teve 3 grupos, né? A gente teve um grupo tratado de dor lombar, com 20 voluntários. A gente teve um grupo de dor lombar controle, não teve placebo nesse trabalho, até uma das limitações que a gente tem. E a gente teve um grupo de 20, todos 20, né? Então foram 60 voluntários, 20, 20, 20. 20 tratado, 20 controle com dor lombar e 20 controles saudáveis. A gente queria saber também o que acontecia com os saudáveis nesse período, né? Esperado que não acontecesse nada diferente, mas a gente queria confirmar isso. Também para a gente saber da condição da história natural da doença. O fator tempo, né? Para quem tem dor lombar, isso. E se no final a gente chegaria em parâmetros avaliativos parecidos de quem tinha dor lombar e foi tratado com os voluntários saudáveis. Não só melhorando em relação aos voluntários do grupo controle com dor lombar, mas se a gente chegava perto dos saudáveis que eram controle também. E aí, Gustavo, isso que eu ia perguntar agora. E aí a gente optou por técnicas de tecidos moles, né? Não fazer técnica articular, né? Porque a gente trabalhou com articulação lá e a nossa ideia foi trabalhar com tecidos moles. E aí quais tecidos moles? Os principais tecidos moles que geram incapacidade, desequilíbrio, déficit de flexibilidade na coluna lombar. Então a gente optou por intervir nos ligamentos ilio-lombares, no quadrado lombar, uma técnica para a parte mais para tecido conjuntivo da coluna lombar, né, uma técnica mais facial. Sim. Então a gente optou por 2 técnicas para ligamento ilio-lombar, 2 técnicas para quadrado lombar, uma técnica para psoas, ilio-psoas podemos dizer, né, e uma técnica voltada para a fáscia da parte posterior do dorso, na altura da lombar. Entendi. E os resultados que vocês obtiveram? Então, como que a gente fez a avaliação, né, para a gente chegar nos resultados? O que a gente fez de avaliação? Foi feita uma avaliação inicial, né, pré-intervenção, né, e pré-controle. Aí a gente fez uma avaliação
pós-imediata primeira intervenção, que eram sempre com esse protocolo, com essas 6 técnicas, cada técnica aí durando mais ou menos uns 90 segundos cada vez. Entendi. E o tratamento completo durando mais ou menos 40 minutos. Né? Então a gente fez uma reavaliação pós-imediata no grupo dor lombar, tratado. Né? Não tinha por que fazer pós-imediato no controle no saudável, porque não tinha nada para ser imediato. Né? E aí a gente interviu de novo uma semana depois, com as mesmas técnicas, e uma semana depois. Então foram 3 intervenções, uma intervenção cada semana, né? Um intervalo de 7 dias. Aí a gente fez a avaliação pós-tardia, que a gente chamou, que foi 7 dias depois da terceira, e depois a gente fez mais uma reavaliação, que a gente chamou de follow-up, um mês depois. Ah, legal. Então nós tivemos aí 4 períodos de avaliação para o grupo tratado e 3 períodos de avaliação para o grupo controle com dor lombar e para o grupo controle saudável. Essas foram as avaliações. E aí o que a gente utilizava, né, para avaliar? Nós utilizamos a escala visual analógica. E aí, falando da avaliação, eu queria até fazer um parênteses aí. Quando a gente fala de pesquisa, né, a gente sempre pensa, pô, eu quero usar uma ressonância funcional, eu quero usar um aparelho super moderno, que só tem em tal lugar. Sofisticado demais. Sofisticado, claro que essa é a vanguarda da ciência, né? Então, assim, saber o que acontece com uma ressonância funcional no cérebro, como o Serritelli tem trabalhado, isso é espetacular, a gente precisa disso para avançar, obviamente. Mas quando a gente fala de pesquisa, né, se você faz uma metodologia ajustada, com um trabalho com avaliador cego, né, se possível com grupo placebo, se é possível com o voluntário cegado, né, traz resultados importantes, mesmo que você não tenha ferramentas de avaliação muito elaboradas, né? Então, é bastante legal, assim, a gente tem orgulho desse trabalho, porque a gente não tinha na nossa mão muitas ferramentas sofisticadas e elaboradas, e mesmo assim tínhamos condições de fazer um trabalho com ferramentas validadas. Então essa era a nossa preocupação ali. Então o que a gente fez? Nós avaliamos a incapacidade da dor lombar com o Oswest, que é muito conhecido, né, o questionário. Nós avaliamos a dor com a escala visual analógica, que todo mundo conhece também, muito simples, fácil de todo mundo ter. E nós avaliamos a flexibilidade com a distância D do chão e com o banco de Wells. Nós optamos pelos dois, porque a gente sabia que o D do chão nós fizemos em pé e podia ter a báscula da pelve, né? Exato. E com o banco de Wells, com o paciente, com o voluntário sentado, sem a báscula da pelve, mas os dois falando de flexibilidade mais dos músculos e das estruturas posteriores. A gente fez a distância do dedo no chão nas inclinações do tronco, né, que também pode ser feito, é validado, e a gente tomou cuidado de evitar compensação, né, tanto no banco de Wells quanto na distância do chão para a flexão do tronco, com um olhar maior sobre a questão do não flexional, a perna, né, o joelho e tal. E nas inclinações também, né, para que não houvesse rotação, para que não houvesse flexão e extensão, né? Se isso acontecesse, a gente repetia a mensuração. Essas foram as variáveis, né, que nós avaliamos aí nesses períodos que nós tínhamos comentado. E esses parâmetros que vocês usaram de avaliação, houve uma modificação importante quando você... Isso. Aí, quando a gente fez a intervenção, tal, as 3 sessões, né, e aí a gente fez a análise estatística, né, de todos esses parâmetros, e aí a gente viu que nós podemos, resumidamente falando, depois a gente pode falar de um por um, mas em linhas gerais, todos os parâmetros tiveram melhora para o grupo intervenção. Entendi. A gente chama de grupo tratado, né? Então, para o grupo tratado, houve diminuição da dor, houve melhora da função, houve aumento da flexibilidade
pelo banco de Wells, pela distância D do chão com flexão e pela distância D do chão em inclinação. Todos. E todos os parâmetros avaliados não deram diferença estatística significativa no grupo controle com dor lombar e no grupo controle saudável também. Então isso foi algo bem interessante, assim, porque todas as variáveis avaliadas, o protocolo proposto aí foi efetivo, né? E também como critério metodológico foi fazer nos dois grupos dor lombar a colocação dos grupos aí de maneira aleatorizada. Sim. Nós vimos que na avaliação pré, em relação aos dados antropométricos, né, não tinha diferença. Então, os grupos não tinham diferença, né? Não só nas avaliações antropométricas, mas também idade, gênero. Eles eram homogêneos na pré-intervenção. Então, isso é uma garantia, né, de que o que a gente encontrou depois foi mesmo relativo à intervenção proposta, né, e não era relativo a uma condição prévia, né, de diferença aí entre os grupos. Bacana, muito bacana. É importante, Gustavo, você começou falando da simplicidade, né, em relação a todas as possibilidades que permeiam a osteopatia para utilizar mensurações, qualquer que seja o sistema. Eu não sei qual que é a sua prática como orientador em relação ao que eu vou perguntar, mas é comum que você foi pontual em relação ao tecido, qual vocês manipularam, né? Tiveram intervenção, e os instrumentos de mensuração para esses tecidos. Eu pergunto isso porque, às vezes, nós percebemos estudantes de osteopatia, pessoas que não têm uma certa experiência nesse âmbito da pesquisa, terem ideias, digamos que grandes, ou até um pouco, às vezes, que não compactuam um pouco com a realidade, e junto com essa ideia, vem instrumentos de mensuração que não condiz com a pergunta, né, a pergunta inicial da pesquisa. Então, eu achei bacana isso. Vocês trabalharam sobre um tecido mole, sobre técnicas miofaciais, e utilizaram o que nós temos aí, de fácil acesso, de confiabilidade. Não fazia sentido uma técnica dessa, sei lá, falando agora de uma forma aleatória, você pensar exclusivamente, por exemplo, na termografia do abdômen. Mesmo sabendo que, de forma indireta, lá longe, poderia ter repercussões, mas não condiz com a pergunta. Na sua prática como orientador, você depara muitas vezes com essa inexperiência, e como você age em situações como essa, Gustavo? Eu sempre tento me colocar no lugar do aluno, né, nesses momentos, né, e assim, até aí eu trago para mim, né, quando eu fui fazer o meu projeto do mestrado, eu lembro que eu propus intervir no ombro, era ombro, não tinha nada a ver com ATM, né, no primeiro momento, depois sabe, vai evoluindo, você vai maturando, né, e era intervir no ombro de voluntários que tinham, pela eletromiografia, uma disfunção muscular. Era essa a minha ideia. Aí eu fui para a entrevista, né? E aí o meu futuro orientador falou assim, mas disfunção do músculo do ombro, né? Como é que você vai avaliar isso? Né? Eu falei, pela eletromiografia, né? E ele era um expert em eletromiografia. Ele falou, ó, não existe nenhum parâmetro de normalidade sobre a mensuração, né, do RMS, né, do sinal eletromiográfico, né. Eu falei, tudo bem, né, eu posso alterar isso e tal. Então eu sempre me coloco no lugar e sempre me vem essa passagem aí, né. Por quê? Porque a nossa ideia é sempre fazer algo significativo, né. Pô, eu quero fazer alguma coisa que é muito legal. Só que na ciência, né, assim, é cada um dando a sua contribuição pequena, e alguns dão contribuição grande. Eu não concordo que todo mundo dá aquela pequenininha. Não, tem gente que dá contribuição, tem gente que dá saltos na ciência, né? Biólogos fazem isso,
Muitos pesquisadores em doenças fazem isso, mas são poucos que conseguem isso. A imensa maioria dos pesquisadores no mundo inteiro vai fazendo as suas pesquisas de acordo com as suas dificuldades aí, da clínica ou do que tem encontrado no seu laboratório, se é que trabalha mais diretamente com isso. E aí eu sempre falo assim, o que a gente precisa? Normalmente é estudo clínico, né, que os alunos trazem, porque eles não estão dentro de laboratório, de universidade, né? Então, estudos clínicos, o que a gente precisa? Qual ferramenta você tem, né? Primeiro, o que você gosta de pesquisar? O que você quer ir mais a fundo? Eu quero ir mais a fundo na lombar, eu quero ir mais a fundo na cervical, eu quero ir mais a fundo no fígado, eu quero ir mais a fundo no crânio. Então, o que você gosta? Do que você gosta? Que ferramenta você tem para avaliar? Está disponível para você? Ou você tem, ou você consegue inserção numa universidade ou algo desse tipo. E terceiro você tem voluntários? Você vai conseguir ter um N para isso? Porque essas 3 perguntas, elas já cortam um bom caminho. Por exemplo, eu gosto de trabalhar com uma doença rara, por exemplo. Mas você vai ter esse voluntário? O que você vai avaliar? Eu quero fazer um estudo de caso de uma doença rara. Pode, numa doença rara cabe um estudo de caso. Mas você tem esse voluntário? Você tem depois a ferramenta? Aí é mais fácil você trazer o aluno para a realidade da pesquisa mesmo. E aí, a partir disso, a gente fala, olha, tem coisas que mesmo que você não tenha, a gente tem. Né, pelos anos aí de pesquisa, tem questionário que eu já tenho, que eu já sei avaliar, tem a escala visual, se você vai trabalhar com dor, tem esses testes de flexibilidade, tem ferramentas de avaliação de postura que estão disponíveis na internet. É muito comum que o osteopata tenha, o estudante tenha uma baropodometria, e aí a gente pega. Então, beleza, não adianta a gente pegar, intervir no modelo fluídico em osteopatia e avaliar a baropodometria. Exato. A gente precisa de uma ferramenta de avaliação que vá mensurar a questão fluídica. Então, eu acho que esse ajuste aí da conduta, ele já é feito com essas 3 primeiras perguntas. Mas eu sempre me coloco no lugar deles, porque também, a primeira vez que eu fui fazer, né, queria reinventar a roda, né? E não é tão simples. Mas é bacana isso. Você faz um retrospecto do seu passado e entende o momento que eles estão. E a ideia é muito bacana. Gustavo, pode falar. E até assim, fica essa sugestão, se é que eu posso dar, né? Porque muitas vezes a pessoa fala, essa pesquisa está lá longe, tem que fazer isso, aquilo. Não, você tem muitas ferramentas na sua mão que é possível você fazer uma pesquisa legal. Faz cego, faz um N legal, né? Faz um grupo placebo, que é até uma limitação do nosso trabalho, mas faz um grupo placebo quando é possível. Aí discute o placebo, porque placebo na osteopatia é muito complicado, né? Você vai colocar a mão, já não é mais placebo. Mas a ciência aceita que seja assim. E aí discute a metodologia, e com alguém que já tem experiência em pesquisa, sai coisa muito legal, mesmo que você não esteja inserido no contexto de pesquisa mais elaborado. Então, assim, é mais no sentido de encorajar mesmo a execução da pesquisa, para não travar aí nessa questão de não ter uma ferramenta padrão ouro para avaliar. E é importante, pegando esse gancho dessa nossa discussão, antes de ir para a próxima pergunta, eu perguntei do desfecho e você foi bem pontual em relação a todos os parâmetros que vocês utilizaram, houve modificações, né? Mas o desfecho não é o que o Gustavo almejou, é o que aconteceu na realidade. Nós percebemos, sei lá, às vezes vai mensurar o efeito de uma determinada técnica em um determinado sistema, que seja o músculo esquelético, para ver se tem repercussão autonômica, e pode ser que o resultado não seja o que o pesquisador esperou, mas é o resultado. E a partir daí, a gente tem que refletir, repensar, discutir sobre os dados. Essa imparcialidade do profissional, ela vai fazer com que a terapia manual como um todo cresça, né? Isso é essencial, né? A gente apresentar o que a gente encontrou. E aí, para isso, até adiantando um pouco alguma coisa que a gente está fazendo atualmente, porque daí essa pesquisa acabou e a gente já começou outras, né? O que a gente tem feito é tentado, com o tratamento osteopático, avaliar mais de um sistema ao mesmo tempo. Tá. Quando é possível, né? Esse trabalho não era possível, a gente pegou o modelo biomecânico. Agora, quando é possível, avaliar mais de um aspecto, né? Por quê?
Por que o paciente melhora da dor lombar, né? Se a gente sabe que tem um monte de modulador, a gente sabe que o sistema musculoesquelético pode ser sistema tampão de um desequilíbrio do sistema respiratório. Então, assim, se é possível avaliar, mas é estranho, né? Você fala, pô, mas você vai avaliar, você vai pegar o paciente com dor lombar e vai avaliar a variabilidade da frequência cardíaca, né? O que isso implica? Pô, o sistema nervoso autônomo está implicado em tudo, né? Então, uma das sugestões, assim, é isso também. Se possível, pegar mais de uma variável de avaliação. Por quê? Porque isso vai deixar mais rica a sua discussão, que é o que é mais difícil de fazer, né? Então, mesmo que você não tenha um resultado significativo no modelo biomecânico da avaliação, então vamos imaginar que meus voluntários tivessem melhorado da dor, diminuído a incapacidade, mas não tivesse melhorado a flexibilidade. Flexibilidade. E aí, se ele não melhora a flexibilidade, o que eu ia falar? Falar, nossa, eu errei na avaliação? Não, né? Eu teria que discutir, olha, provavelmente essa melhora não se deu por conta da melhora da flexibilidade, mas pode ter se dado por isso, por aquilo outro. Então a discussão, ela faz a correção de rota, né, daquilo que você tinha imaginado. Não a correção de rota do que você encontrou. Faz a correção de rota daquilo que você tinha imaginado. Você conversa com a literatura, né, e se mostra também. Eu acho que na discussão, muitas vezes, o que eu vejo meu resultado foi esse, que concorda com esse. Meu resultado foi esse, que não concorda com esse. Eu sempre vejo a necessidade... Sem aquela interrogação, né? Sem aquela Por quê? E aí isso. você... porque a gente está tão atrelado na ciência, atrelado a ficar citando os outros, citando, Isso. que muitas vezes a gente tem receio de colocar a nossa opinião. Mas na discussão, você coloca a sua opinião. E embasa a sua opinião nas ciências básicas, não tem problema nenhum. Eu acho que isso é muito válido. A gente está num caminho aí de que só vale fazer o que as revisões sistemáticas com meta-análise nos mostram, né? E eu acho que isso é perigoso. Ela deixa a gente um pouquinho mais amarrado. Então, assim, se tem a resposta numa revisão sistemática com meta-análise, ótimo. Se não tem, você precisa buscar nas básicas. Anatomia, fisiologia, bioquímica, biomecânica. E aí você discute com o que você já conhece. Então, na discussão, é uma coisa que eu sinto falta na maioria dos estudos. Isso aqui, eu encontrei isso. Concorda com isso? Por que que concorda? Isso aqui que eu encontrei discorda desse outro estudo? Por quê? Porque ele usava uma ferramenta diferente? Porque ele avaliou o voluntário na fase aguda ou fase crônica? Ele usou menos voluntários? A metodologia dele não estava adequada? Ou a minha poderia ter feito isso, aquilo, outro? Então, a discussão é bastante interessante e tem que discutir o que você encontrou. Ela vai fazer a correção de rota do que você imaginava, né? Não do que você encontrou. Do que você encontrou não tem que corrigir, né? Aquilo é a verdade, né? Exato. Você me falando agora dessa busca de vocês em perguntar repercussões em vários sistemas, eu lembro quando eu fiz o meu trabalho de DO, eu sempre me interessei por essa relação, por exemplo, viscerossomática, e na ocasião, Gustavo, utilizamos como parâmetro de avaliação o sistema musculoesquelético, sobretudo a primeira costela e a coluna torácica como um todo, para avaliar a capacidade vital pulmonar, através do ventilômetro e a própria cirtometria mesmo. E eu lembro que depois, nos resultados, não houve repercussões significativas, estatisticamente falando, em relação à manipulação da coluna torácica, quando comparado com a primeira costela. E eu lembro que na época, assim, a ânsia, no meu caso da pesquisa, era que, olha, as duas intervenções trouxeram repercussões, mas foi substancialmente maior a primeira costela. E aí, exatamente o que você falou, na discussão, você começa, num contexto anatômico, pensar em glândula estrelado, músculos importantes, os ligamentos suspensórios da pleura, enfim. E esse é o resultado. Então não tem como maquiar, e daí pode surgir outras perguntas e encontrar respostas dessa, né? E aí você discute, e assim, sempre o que eu mais gosto de ver em qualquer artigo que eu vou ler é a discussão. Porque ali o autor se mostra, né? É ali que eles mostra mostra a sua cara, né? Mostra o que ele acredita, mostra o que ele já leu, o que ele já viveu, né? E isso é muito importante, né? A discussão. Por isso que é a parte mais difícil de fazer, né? Porque você fica com espaço curto para fazer, né? Você tem sempre um número de palavras ali restrito e você tenta colocar o que é mais relevante ali nessa parte do trabalho, né? E tem que se mostrar mesmo. Isso é uma coisa que eu acho importante. Tem que dar
a sua cara, ali, a sua opinião sobre aquilo, né? Eu acho que isso é bastante importante. Sim. Ô, Gustavo, você já deixou muito claro os instrumentos que vocês utilizaram para mensurar, né, o efeito da intervenção, mas nessa pesquisa, vocês perceberam algo que não foi mensurado? Depois, no desenrolar dela, você falou, nossa, nesse contexto clínico, pareceu modificações aqui e ali, porém, nós não pensamos e não mensuramos isso. Isso acontece também, mas você percebeu alguma coisa nesse sentido nessa pesquisa em si? O que eu acho que seria legal claro, tem muita coisa, né? Como a gente fez um trabalho com ferramentas de avaliação bem simples, tem bastante coisa que a gente gostaria de utilizar. Então, eu acho que a baropodometria ajudaria. Eu acho que a algometria seria muito legal, que também é uma ferramenta de avaliação não tão cara, simples de fazer, né? Então, assim, a algometria podia nos trazer informações legais. A gente poderia fazer a algometria de todas as vértebras lombares e até de uma região do sacro, por exemplo, para ter informações de dor provocada. E a gente poderia arrumar uma maneira de fazer a avaliação se a gente não tivesse nenhuma ferramenta a mais, a gente poderia arrumar uma maneira de fazer a mensuração da extensão do tronco. Tá. É bastante comum a extensão estar restrita, né? A flexão muitas vezes está restrita, mas é muito comum a extensão também, até por existir muito mais estruturas à frente da coluna do que atrás, né? Exato. Então tem muito mais possibilidades de ter problema na frente da coluna do que atrás. Pelo menos em número de tecidos ali, né? É a extensão, nem que a gente usasse C7 como referência, né? A proeminente, né? O ápice do processo espinhoso de C7 até o chão. Eu acho que poderia ser uma mensuração legal também, sem ter ferramentas diferentes do que a gente já tinha, né? Entendi. E até adiantando, né? Nos estudos que a gente está fazendo agora, a gente está pegando mais variáveis. Essa é uma das coisas que a gente está fazendo diferente, né? Para ver qual sistema reage aí à proposta de intervenção que a gente está fazendo, que também já é diferente. Para dor lombar, mas já tem coisas andando aí, a gente está terminando a coleta já. É isso que eu ia perguntar para você agora, em relação a... Tudo bem, esse trabalho foi publicado, vocês pensaram em continuidade, estão fazendo, e o que vocês estão perguntando, mensurando, pensando numa sequência mesmo das respostas que vocês obtiveram nessa pesquisa. Você pode adiantar um pouquinho para a gente, mesmo que não tenha sido finalizado? Sim, algumas coisas a gente pode adiantar. A gente não tem resultados ainda, porque não terminamos os 2 grupos, mas a gente está triando de novo voluntários com dor lombar. Né? Qualquer tipo de dor lombar. Porque qual é a nossa ideia agora? A nossa ideia é tentar levar para a ciência o mais próximo do que a clínica faz. Então não é dor lombar sem irradiação, dor lombar aguda, dor lombar crônica, dor lombar baixa, dor lombar unilateral, bilateral, todas as dores. A gente tem voluntários com irradiação, agudo, tem voluntários crônicos sem irradiação, crônicos com irradiação, a gente tem todos, né? E aí a gente fez o power test, deu pela nossa avaliação principal, deu 14 por grupo, né? A gente já está aí, a gente está na contagem regressiva, falta 6 para a gente terminar o trabalho. Só que é um trabalho um pouco maior. O que a gente faz? Então a gente tria voluntários com dor lombar, qualquer tipo de dor lombar, mas aí não avalia só a incapacidade. Avalia a incapacidade, mas também os dados biopsicossociais. Isso é uma outra vertente que a gente está pegando. Por que a gente está interferindo nisso? Porque a nossa proposta de intervenção é intervir numa sessão de osteopatia de acordo com o que o paciente precisa, que o voluntário precisa. Então eu faço a intervenção da mesma maneira que eu faço no meu consultório. Porque muitas das vezes as perguntas são assim, não melhorou, mas não é isso que eu faço no consultório. Eu faço diferente. Por que eu faço? Eu faço de acordo com o que eu encontro. Então aí, como a gente vai tratar tudo, tem pacientes que tá dando a principal disfunção craniana, tem paciente que está dando a principal disfunção visceral, tem paciente que está dando a principal disfunção musculoesquelética. Para alguns, pé, para outros, pelve, para outros, fígado, para outros, pulmão, para outros, frontal. Nós já tivemos resultados assim de avaliação diversas, em que o problema é
a fáscia dural, o outro é a fáscia visceral, outro é a fáscia parietal, musculoesquelética, e a gente está tratando de acordo com o que eles têm, e a gente está marcando quais são as disfunções que a gente encontra, e nós estamos marcando qual é a principal que nós encontramos. A gente faz teste de inibição e vai encontrando a primária, né? A primária, se discute muito isso, né? Mas, a principal que nós encontramos ali naquele momento. Que chegasse próximo do contexto clínico mesmo, né? Não engessar uma técnica para aquela sintomatologia. É isso que você quer dizer. Isso. Nós começamos lá no mestrado e doutorado com uma técnica, passamos por protocolos, e agora estamos chegando nessa questão do tratar como o paciente precisa, como o voluntário precisa. E aí, como a proposta seria intervir em todos os sistemas de acordo com a necessidade, nós estamos avaliando diversos sistemas. Nós estamos avaliando a flexibilidade, aí a gente está usando só o banco de Wells, mas a gente está avaliando com algometria as vértebras lombares, todas. Nós estamos avaliando termografia da coluna, nós estamos avaliando a variabilidade da frequência cardíaca, nós estamos avaliando... Depois com todos os sistemas, né? Depois tem 200 possibilidades. E nós estamos avaliando, existe um aparelho russo validado, que avalia o quanto que o voluntário emana de prótons e nêutrons. Tá. Então ele infere sobre a condição energética do paciente. É um aparelho chamado BioWell, né, que um pesquisador chamado Korotkov na Rússia utiliza já há muito tempo. E a gente teve acesso a esse aparelho também. Então a gente vai terminando o trabalho, o que a gente quer responder? Quando a gente intervém no voluntário com osteopatia, a gente melhora a dor lombar? Sim ou não? Se sim, por quê? O que eu gostaria que acontecesse? Que o paciente tivesse mais móvel, com menos dor na algometria, com a temperatura diminuída na avaliação da temperatura com a termografia, que o sistema nervoso autônomo tivesse mais equilibrado, simpático parasimpático, e que a energia tivesse mais equilibrada. E a qualidade de vida, talvez, no questionário, né? E a qualidade de vida do questionário e o modelo biopsicossocial tivesse mais ajustado. Bacana. Melhorado. Esse é o cenário ideal, essas 7 avaliações equilibradas. Mas vamos imaginar que uma delas não se altere. Né? Ou vamos imaginar um cenário mais extremo, que uma só se altere, qualquer que seja. Vamos imaginar que seja a variabilidade da frequência cardíaca. Sim. A gente pode, lá na frente, na discussão, falar, olha, quando a gente faz, o paciente melhora da dor lombar, mas ele melhora da dor lombar não porque ele melhora a biomecânica, não porque ele melhora a energia, não porque ele melhora, mas porque ele melhora o sistema nervoso autônomo. Ótimo. Então o que a gente quer responder com esse trabalho é qual é a via que a osteopatia acessa para melhorar um problema biomecânico, estrutural, que é a dor lombar. Aí a ideia é, mais para frente, intervir em pacientes que fazem hemodiálise. E depois intervir em pacientes que têm câncer. Depois intervir em paciente que tem Parkinson. Então, assim, a linha de pesquisa vai seguir nesse caminho. Várias avaliações de vários sistemas, sempre tratando a osteopatia como trata no consultório, só que avaliando diferentes sistemas que estão em falha. Então, na dor lombar, está falhando o sistema musculoesquelético. No paciente com hemodiálise, está falhando o sistema excretor. Então, a ideia é essa. Se a gente vai conseguir isso, né, porque depende de outros fatores, mas já está em andamento próximo, que é com tumor. A gente não vai intervir em paciente instável com tumor, obviamente, mas nós vamos intervir no voluntário, né, no paciente que está em quimioterapia e tem os efeitos adversos. Então já tem até já está no comitê de ética, já tem o aceite do hospital para isso, a equipe médica já aceitou. Então, assim, tem diversão aí para alguns anos ainda. Nossa, que bacana. Muito bom ouvir isso. O efeito do tratamento osteopático e não uma técnica isolada para um sistema. Isso vai gerar bastante discussão. E deixar bem claro que avaliar técnica é espetacular. Avaliar protocolo é muito bom. Avaliar o tratamento osteopático é muito bom. Se eu avalio o tratamento osteopático, eu deixo uma brecha, né? Pô, mas você mexeu na víscera, na lombar, no crânio. Você podia ter mexido só no crânio e melhorado. É verdade. Eu mesmo tratando com osteopatia, eu tenho brecha científica, né, no modelo científico. Se eu faço só uma manobra, o que alterou foi essa manobra, alterou porque eu só fiz ela.
Se eu faço um protocolo, como foi esse trabalho, mas se você não tivesse feito para o ligamento de lombar, será que ele melhoraria igual? Sim. Então, assim, todos têm falha. Acho que a gente tem que admitir as limitações da nossa Lógico. proposta, né? Então, assim, não tem o ideal. Eu vou agora pela minha motivação. O que me motiva? Me motiva agora isso. Daqui a pouco pode ser que eu fale, vamos voltar lá para a lombar e propor uma intervenção só nesse lugar. Pode ser que os meus resultados vão mostrando isso, o que eu estou lendo vai mostrando, e aí a gente volta, e é um ir e vir aí que é de acordo com o que vai acontecendo, né, dos seus resultados, nas suas pesquisas. Bacana. Eu acho bacana porque você utiliza até um dos princípios osteopáticos da unidade do corpo. Você avalia o paciente. Então, isso, de certa forma, faz nos aproximar da essência, da origem, né, dos conceitos que regem a osteopatia. Bacana. E é muito legal. E é muito legal que tem voluntário com dor lombar que deu disfunção primária pulmão. Isso. E tem a dor musculoesquelética e a disfunção primária foi o frontal. Tem um caso, o último foi... alguma anamnese no sentido assim, se teve algum trauma recente, teve alguma... Porque isso acaba sendo relevante, né? Para ver se o sistema musculoesquelético ele é de entrada ou se ele está... A gente vai tentar colocar tudo isso num artigo só. Vamos ver, a gente está até discutindo já algumas coisas, se vai colocar num artigo ou um artigo que seja parte 1 e parte 2, né? Entendi. Mas a gente tem todas as, assim, só o relatado pelo paciente, né? Então, tem a característica da dor, quanto tempo ele tem a dor, tem sintomas associados ou não. Então, assim, se o paciente tem uma dor lombar, mas também tem uma bursite subacromial, nós estamos anotando. E depois a gente avalia se tem sintomas ou histórico visceral, cálculo renal, gastrite, constipação. Então a gente tem esses dados também de todos. E tem os dados dos traumas também. Traumas, acidente de carro, entorse, fratura, luxação, queda sentado, trauma na cabeça. E tem o histórico de cirurgias. Ótimo. Então nós vamos ter alguns dados para depois isso cruzar. Essas informações se cruzam e pode trazer desfechos interessantes. Isso, tem tudo isso aí. Bacana. Você já percebeu que a gente te convidou, levamos para uma outra pesquisa, por que não abusar da sua boa vontade, Gustavo? Desculpa aí, mas é que assim como todo mundo que está assistindo aí, é interessante e faz fomentar muito na gente esse desejo de pesquisar. Eu queria agora, para fazer as considerações finais, Gustavo, eu estava com tanta vontade de que você entrasse, que nós pudéssemos conversar sobre o seu artigo, eu acabei nem me apresentando. Então, no final, meu nome é Leonardo, eu sou diretor científico da AOB, né? Assim como o Gustavo, também trabalho com osteopatia no dia a dia clínico. E, como todos vocês, busco evoluir todos os dias, e a associação, além de levar conhecimento, trazer segurança, levar informação tanto para os fisioterapeutas, mas para a população em geral, vem agora fomentando essa ideia de levar informações, pesquisas, ideias, para que todos os associados também possam se desenvolver nesse ambiente clínico. Nós tivemos essa ideia, né, Gustavo, há alguns meses em reuniões, e nasceu, né, e vem crescendo dia a dia. Eu como membro da diretoria, fico muito feliz com esse avanço mesmo, né? Eu espero que vocês que estejam nos assistindo agora coloquem na agenda sempre às quartas-feiras, né? Nós, pelo menos quinzenalmente, buscamos trazer alguém de nome, de peso mesmo, para que possa explanar sobre suas pesquisas. E essa ideia nossa, ela é uma realidade que vai perdurar durante muito tempo. O Gustavo é um rosto que apareceu agora, mas é natural, pela qualidade e pela inclusão dele na ciência, que ele volte. Ele aceitou prontamente o convite, já fica implícito aí, Gustavo, que daqui a pouco essa resenha que você teve agora sobre a pesquisa que vocês estão desenvolvendo, quem sabe no ambiente bem próximo você ou outros colaboradores possa vir a discutir. Então eu queria, em nome da associação, agradecer as pessoas que dispuseram de um período agora, na noite de quarta-feira, para nos ouvir, dizer que essa nossa live ela não termina aqui, ela fica gravada,
Muitas pessoas estão assistindo depois. No grupo do Telegram, o Gustavo faz parte. Quem quiser perguntar mais sobre o assunto ou de qualquer outra pesquisa, eu conheço, eu sei que ele sempre vai estar à disposição. E eu queria que vocês divulgassem isso para o maior número de pessoas, sejam estudantes de osteopatia ou já formados, né, em osteopatia, ou fisioterapeutas de um modo geral. É importante que as pessoas conheçam as potencialidades da osteopatia dentro desse ambiente científico também. Gustavo, faça suas considerações finais aí. E, de novo, muito obrigado por aceitar prontamente, tá? Eu agradeço mais uma vez. Eu gostaria de dar crédito, né, para o pessoal que trabalhou. Na pesquisa a gente nunca trabalha junto, então isso. A Fabiana Sakabe, o Daniel Sakabe, que participaram, que são professores da Einstein de Limeira, da faculdade, que é uma parceira nossa do CBO nas pesquisas, né? E as alunas de iniciação científica também, a Daniele Mazer e a Júlia Cia. Então, dá o crédito, porque todo mundo tem relevância para o trabalho, né? E o que eu gostaria de novo parabenizar pela comissão científica, todos os eventos e todas as iniciativas que têm sido feitas. E o que eu queria deixar de uma consideração final tem muito trabalho de osteopatia bom. Tem muito trabalho bom em osteopatia. Tem muito trabalho com metodologia muito boa. Tem trabalho publicado na Nature de osteopatia. No guarda-chuva da Nature, mas da Nature. Tem muita coisa boa sendo publicada. Tem muita coisa boa sendo publicada em relação ao sistema nervoso autônomo, em relação ao tratamento visceral. Essa história de que na osteopatia tem pouco artigo, isso é mentira. Tem muito artigo e tem muito artigo bom. Tem muito artigo ruim e tem muito artigo bom. A gente fica com os bons e os ruins a gente descarta. Sim. E mais do que isso, tem muito artigo bom de osteopata brasileiro. Isso. E mais ainda, tem muito artigo bom de osteopata brasileiro especialista. E osteopata brasileiro especialista e sócio da Associação dos Osteopatas do Brasil. Então, assim, é um caminho sem volta. A questão científica, e se nós entendemos que a pesquisa nossa é ruim, a culpa é nossa. Sim. Nós osteopatas, precisamos fazer coisa melhor para que tenha um número de artigos suficiente para que as revisões sistemáticas mostrem que o que a gente faz é válido. Então, tem estudo clínico muito bom, com metodologia muito boa. O que a gente precisa é de vários para que saiam revisões sistemáticas e meta-análises, mostrando que o que a gente faz tem o seu resultado e comprovado aí como a ciência gostaria. Então, esse discurso de que não tem, que eu não encontro, tem muita coisa. Tem muita coisa boa. E a gente precisa ter contato com isso, né? Para a gente ter mais segurança, inclusive, para falar com outros profissionais da área de saúde. Tem muita coisa no campo visceral, tem muita coisa no campo craniano também. A gente precisa evoluir demais, muito. Tem muita coisa para a gente evoluir. Mas já existem muitos artigos muito bons em diversos anos. A gente estava comentando numa palestra um tempo atrás sobre os efeitos do tratamento osteopático como estresse. Tem alguns estudos, 2020, 2019, mostrando quantidade da cortisona, quantidade de imunoglobulina A na saliva. Assim, tem muita coisa. Vai atrás, busque, pergunte, procure se quiser, porque esse é um discurso que a gente tem que mudar urgentemente. Nós, em osteopatia, fazemos o que fazemos, temos os nossos resultados clínicos e temos embasamento científico. Pleno, não, mas ninguém tem. Mas nós temos embasamento científico que nos pode dar suporte para a gente conversar em iguais condições metodológicas e científicas com qualquer outro profissional da área de saúde. Bacana, é isso mesmo. Muito, 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 muito obrigado. Dá vontade, tem muita coisa que está acontecendo nos bastidores, umas que você mesmo encabeçou, deu a ideia, que eu vou me conter aqui para os associados que estão assistindo, mas o bacana, né, Gustavo, é que todos da diretoria agora têm gana para fazer uma boa gestão, para deixar um legado, não o fim do processo, mas que seja um norte, um caminho sólido, com um embasamento bacana que a associação vem criar. E falando como associação, né, a gente tem muitas vertentes para lidar como associação, mas uma delas é a ciência, né?
Então a gente tem que estar atento à questão da regulamentação, da parte política, da parte legal, mas a parte científica é também uma missão da associação. A gente tem toda a vontade de dar esse suporte mesmo e ir adiante. Eu acho que a gente tem surpresas aí pela frente que vai ser muito bem-vinda para a osteopatia brasileira. Isso, é isso mesmo. Bom, então, pessoal, novamente, em nome da AOB, eu agradeço a presença de vocês. Quem tiver dúvida com o Gustavo, corra lá para o grupo Telegram e fiquem à vontade para poder saná-las. E se acostume com essa iniciativa nossa. Não é a primeira e com certeza virão outros pesquisadores discorrer sobre o seu trabalho de forma magnífica, como o Gustavo fez hoje. E essa é uma das iniciativas dessa nova gestão da associação. Então, obrigado, Gustavo, obrigado a todo mundo. Essa live vai ficar salva, então quem gostou e quer depois assistir com mais calma ou passar para algum amigo, fique à vontade quanto a isso, tá, pessoal? Certo, Gustavo? Boa noite, Léo. Obrigado a todos. Boa noite. Um abraço, pessoal. Até mais.